renovando a aliança com o único Deus verdadeiro. Neste estudo veremos a aliança eterna que Deus estabeleceu com o povo de Israel, começando com Abraão até os dias de hoje, e como esta aliança vem sendo violada ao longo do tempo pelo professo povo de Deus, e como agora estamos recebendo o último chamado de Deus para renovarmos a aliança com o único Deus vivo e verdadeiro. A aliança de Deus com Abraão. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença, e sê perfeito, estabelecerei a minha aliança contigo e com a tua descendência depois de ti em suas gerações, como aliança perpétua, para te ser por Deus a ti e a tua descendência depois de ti. Dar-te-ei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Gênesis 17, 1, 7 e 8. Deus chamou Abraão para sair da cidade dos caldeus por causa da idolatria, para romper com os costumes pagãos da Mesopotâmia e abandonar a idolatria de sua sociedade, e adorar o único Deus verdadeiro, estabelecendo com Abraão uma aliança perpétua. Em Josué 24 verso 2 diz: Assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o conduzi por toda a terra de Canaã. Portanto, a saída de Abraão da cidade dos caldeus foi um ato fundamental de fé, marcando sua separação da idolatria e o início de sua jornada de obediência como o pai da fé, que viveria para adorar o único Deus verdadeiro. A aliança de Deus com o povo de Israel, depois de libertá-los do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 22 e 3. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de ti, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e ele te destrua de sobre a face da terra. Deuteronômio 6, 4, 5, 13 a 15. Guardai-vos para que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e os adoreis. Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos ordeno, porém a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Tende, pois, cuidado em observar todos os estatutos e os preceitos que eu hoje vos proponho. Deuteronômio 11, 16, 26 a 28. Sucederá, porém, que, se de qualquer maneira te esqueceres de Senhor teu Deus, e se seguires após outros deuses, e os servires, e te encurvares perante eles, testifico hoje contra ti que certamente perecerás. Como as nações que o Senhor vem destruindo diante de vós, assim vós perecereis, por não quererdes ouvir a voz do Senhor vosso Deus. Deuteronômio 8, 19 a 20. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos, e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para a possuíres. Mas se o teu coração se desviar, e não quiseres ouvir, e fores seduzido para adorares outros deuses, e os servires, declaro-te hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra para entrar na qual estás passando o Jordão, a fim de a possuíres. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência,
amando ao Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz, e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Deuteronômio 30, 15 a 20. Esforçai-vos, pois, para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que ainda restam entre vós, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes servir a outros deuses, e os adorardes, então, a ira do Senhor se acenderá contra vós, e logo perecereis de sobre a boa terra que ele vos deu. Josué 23, 6, 7, 16. Anunciada a futura violação da aliança. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará, e se prostituirá indo após os deuses estranhos da terra na qual está entrando, e me deixará, e quebrará o meu pacto, que fiz com ele. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por causa de todos os males que ele tiver feito, por se haver tornado para outros deuses. Porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei, então este mal vos sobrevirá nos últimos dias, quando fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Deuteronômio 31, 16, 18 e 29. A aliança de Deus com o rei Salomão. Sucedeu, pois, que, tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor, e a casa do rei, e tudo quanto lhe aprouve fazer, apareceu-lhe o Senhor segunda vez, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica, que fizeste perante mim. Santifiquei esta casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Ora, se tu andares perante mim como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com equidade, fazendo conforme tudo o que te ordenei, e guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a teu pai Davi, dizendo: Não te faltará varão sobre o trono de Israel. Se, porém, vós e vossos filhos de qualquer maneira vos desviardes e não me seguirdes, nem guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes, e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então exterminarei a Israel da terra que lhe dei, e a esta casa, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará, e dirá: Porque fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E lhe responderão: É porque deixaram ao Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. 1 Reis 9, 1 a 9. A aliança é violada pelo rei Salomão. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel: Não ireis para elas, nem elas virão para vós, doutra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão, levado pelo amor. Tinha ele 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Pois sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir, como fizera Davi, seu pai.
Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemós, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos Amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto e seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Disse, pois, o Senhor a Salomão: porquanto ouvi isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. 1 Reis 11, 1-11. A aliança é renovada pelo rei Josias. Subiu o rei Josias à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que fora encontrado na casa do Senhor. Então o rei, pondo-se em pé junto à coluna, fez uma aliança perante o Senhor, de andar com o Senhor, e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu esta aliança. Também o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas da entrada, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal, e para Acera, e para todo o exército do céu, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Destituiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá haviam constituído para queimarem incenso sobre os altos nas cidades de Judá, e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas, e a todo o exército do céu. O rei profanou também os altos que estavam ao oriente de Jerusalém, à direita do monte de corrupção, os quais Salomão, rei de Israel, edificara a Astarote, abominação dos Sidônios, a Quemós, abominação dos Moabitas, e a Milcom, abominação dos filhos de Amon. 2 Reis 23, 2-5, 13. O rei Josias subiu à casa do Senhor, com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que fora encontrado na casa do Senhor. Também fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e ainda fez que todos quantos se achavam em Israel servissem ao Senhor seu Deus. E, enquanto ele viveu, não deixaram de seguir ao Senhor, Deus de seus pais. 2 Crônicas 34, 30, 32-33. A aliança é violada novamente depois da morte do rei Josias. E veio a destruição. E eles, abandonando a casa do Senhor, Deus de seus pais, serviram aos postes ídolos e aos ídolos, de sorte que veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Contudo Deus enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não lhes deram ouvidos. 2 Crônicas 24, 18-19. Todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais a sua infidelidade, seguindo todas as abominações dos gentios, e profanaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado para si em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes persistentemente por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras e mofando dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve.
Por isso fez vir sobre eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus mancebos à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos nem dos decrépitos, entregou-os todos nas suas mãos. E queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, queimaram a fogo todos os seus palácios, e destruíram todos os seus vasos preciosos. 2 Crônicas 36, 14 a 19. Assim sucedeu, porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor seu Deus que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mãe de Faraó, rei do Egito, e porque haviam temido a outros deuses, e andado segundo os costumes das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e segundo os que os reis de Israel introduziram. Também os filhos de Israel fizeram secretamente contra o Senhor seu Deus coisas que não eram retas. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde a torre das atalaias até a cidade fortificada, levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores frondosas, queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, cometeram ações iníquas, provocando a ira ao Senhor, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis isso. Todavia o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Eles, porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como fizeram seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, rejeitaram os seus estatutos, e a aliança que fizera com seus pais, como também as advertências que lhes fizera, seguiram os ídolos e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, a respeito das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. 2 Reis 17, 7 a 15. Israel foi o único povo que trocou o seu Deus. Pois passai as ilhas de Quitim, e vede, enviai a Quedar, e atentai bem, vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Acaso trocou alguma nação os seus deuses, que contudo não são deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas do Nilo? E que te importa a ti o caminho da Assíria, para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão, sabe, pois, e vê, que mais amarga coisa é o teres deixado o Senhor teu Deus, e o não haver em ti o temor de mim, diz o Senhor Deus dos exércitos. Como dizes logo, não estou contaminada nem andei após Baal. Vê o teu caminho no vale, reconhece o que fizeste. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus violaste a aliança, e estendeste os teus favores para os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Jeremias 2, 10 a 13, 18 a 19, 23, 3, 13. Abandonaram a Deus, que os fez, e desprezaram a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o moveram a zelos, com abominações o provocaram a ira, ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus, a deuses que não haviam conhecido, deuses novos que apareceram há pouco, aos quais os vossos pais não temeram. Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te formou. Deuteronômio 32, 15 a 18. A história do povo de Israel, e de Jerusalém, é um exemplo e uma séria advertência para o povo de Deus que vive nos últimos dias. Jerusalém é uma representação do que a igreja será se recusar caminhar na luz que Deus concedeu. Por rejeitar as advertências divinas nos nossos dias, os homens estão repetindo os pecados de Jerusalém.
Testemunhos, volume 8, 67 e 68. Mas o Israel de nosso tempo tem a mesma tentação de fazer pouco caso e aborrecer o conselho, a exemplo do antigo Israel. A negligência em arrepender-se e obedecer a sua palavra trará consequências tão sérias sobre o povo de Deus hoje como o mesmo pecado provocou ao antigo Israel. Há um limite além do qual ele não mais retardará os seus juízos. A desolação de Jerusalém permanece como uma solene advertência perante os olhos do moderno Israel, de que as correções dadas mediante os seus instrumentos escolhidos não podem ser desconsideradas com impunidade. Testemunhos, volume 4, 165 a 167. A recomendação para estudar Ezequiel capítulo 9. Estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Estas palavras serão literalmente cumpridas. Letter 106, 26 de setembro de 1909. O capítulo 9 é continuação do capítulo 8. Temos que ler o capítulo 8 para entender todo o contexto. E o contexto é sobre as abominações que foram introduzidas em Jerusalém, idolatrias do paganismo, chegando ao ponto em que todos os líderes de Israel estavam adorando o Deus Sol dos pagãos. Eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Ezequiel 8, 16. Quem são estes 25 homens que estão adorando o Deus Sol? No General Conference Bulletin do ano de 1901, Boletim da Associação Geral de 1901, página 379, parágrafo 2, seção 1, artigo 4, é dito o seguinte: a comissão executiva desta associação terá o número de 25. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos e virgens, criancinhas e mulheres, até exterminá-los, mas não vos chegueis a qualquer sobre quem estiver o sinal, e começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E disse-lhes: profanai a casa, e enchei os átrios de mortos, saí. E saíram, e feriram na cidade. Sucedeu pois que, enquanto eles estavam ferindo, e ficando eu sozinho, caí com o rosto em terra, e clamei, e disse: a Senhor Deus, destruirás todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém. Então me disse: a culpa da casa de Israel e de Judá é grandíssima, a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de injustiça, pois eles dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não vê. Também, quanto a mim, não pouparei nem me compadecerei, sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: fiz como me ordenaste. Ezequiel 9, 1 a 11. Aqui vemos que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os homens mais velhos, a quem Deus havia concedido grande luz e que tinham permanecido como guardiães dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Esses cães mudos que não sabem ladrar são aqueles que sentem a justa vingança de um Deus ofendido. Testemunhos, volume 5, 211. Aqueles que recebem a pura marca da verdade, operada neles pelo poder do Espírito Santo, representada por uma marca pelo homem vestido de linho, são aqueles que suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem na igreja. Testemunhos, volume 3, 267. Somos seguidores de Deus, qual crianças amantes, ou somos servos do príncipe das trevas? Adoramos a Jeová ou a Baal? Ao Deus vivente, ou aos ídolos?
Mesmo que não haja altares à vista, e nenhuma imagem que os olhos possam ver, mesmo assim podemos estar praticando a idolatria. É tão fácil fazer uma imagem de ideias e objetos acariciados, como fazer deuses de madeira ou pedra. Há milhares que têm um falso conceito de Deus e seus atributos. Estão tão certamente adorando a um falso Deus como os seguidores de Baal. Estamos nós adorando ao verdadeiro Deus, segundo está revelado em sua palavra em Cristo e mediante a natureza, ou estamos adorando algum ídolo filosófico que temos colocado em seu lugar? Deus é um Deus de verdade. A justiça e a misericórdia são os atributos de seu trono. É um Deus de amor, de piedade e de terna compaixão. Assim está representado em seu Filho, nosso Salvador. É um Deus paciente e longânimo. Se é assim o ser que adoramos e cujo caráter procuramos assimilar, então estamos adorando o verdadeiro Deus. Testemunhos para a Igreja, página 162, volume 5. Rejeitando a verdade, os homens rejeitam o seu autor. É tão fácil fazer um ídolo de falsas doutrinas e teorias, como talhá-lo de madeira ou pedra. O Deus vivo, conforme é revelado em sua palavra, em Cristo e nas obras da criação, é adorado apenas por poucos. O Grande Conflito, página 583. No passado, no início do movimento adventista, Deus retirou os pioneiros do verdadeiro adventismo, das igrejas que foram denunciadas como Babilônia, que adoravam o mesmo Deus de Babilônia, conforme a mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14. E Deus se revelou para eles, e os conduziu no processo de restauração da verdade, quando a aliança foi renovada com o único Deus verdadeiro, e seu divino Filho Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras. A mensageira do Senhor, antes de ir ao descanso, deixou muitas advertências sobre a apostasia que haveria na igreja após a sua morte. Anunciada a futura violação da aliança no adventismo. Eu digo a vocês, que quando eu for ao descanso, grandes mudanças ocorrerão. Eu não sei quando elas serão feitas, e eu desejo advertir a todos contra os enganos do diabo. Eu desejo que as pessoas saibam que eu as avisei claramente antes da minha morte. Manuscrito 1, 24 de fevereiro de 1915. Os que tentam introduzir teorias que removeriam os pilares de nossa fé quanto ao santuário ou quanto à personalidade de Deus ou de Cristo, estão agindo como cegos. Estão procurando introduzir incertezas e deixar o povo de Deus à mercê das ondas, sem uma âncora. Manuscript Release 760, páginas 9 e 10. Eu sabia que o Ômega seguiria dentro de pouco tempo, e temi pelo nosso povo. Sabia eu que devia advertir nossos irmãos e irmãs a que não entrassem em controvérsia em relação à presença e personalidade de Deus. Poucos discernem o resultado de sustentarem os sofismas defendidos por alguns, atualmente. O Senhor, porém, correu a cortina mostrando-me o resultado que se seguiria. As teorias espiritualistas acerca da personalidade de Deus, levadas à sua conclusão lógica, derribam toda a ordem cristã. Tornam de nenhum efeito a verdade de origem celestial e roubam ao povo de Deus sua experiência passada, oferecendo-lhes, em lugar, uma ciência falsa. Mensagens Escolhidas, 1, páginas 200 e 203. Haverá, mesmo entre nós, mercenários e lobos disfarçados em ovelhas que persuadirão, alguns do rebanho de Deus a sacrificar a outros deuses diante do Senhor. Jovens que não se acham estabelecidos, arraigados e firmados na verdade serão corrompidos e desencaminhados pelos condutores cegos dos cegos, e os ímpios, os desdenhadores que duvidam e perecem, que desprezam a soberania do ancião de dias e colocam um falso Deus sobre o trono, um ser de sua própria invenção, um ser completamente tal qual eles mesmos. Estes instrumentos estarão nas mãos de Satanás para corromper a fé dos incautos. Mensagens Escolhidas, volume 03, página 398. Não se enganem, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Agora temos diante de nós o alfa deste perigo. O ômega será de uma natureza mais impressionante.
Mensagens Escolhidas 1 página 197. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé, e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade, que Deus em sua sabedoria concedeu à Igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos, seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Um sistema de filosofia intelectual seria introduzido. Os fundadores desse sistema iriam pelas cidades, e fariam um trabalho incrível. O sábado, logicamente, seria levianamente observado, como também o Deus que o criou. Nada seria permitido opor-se ao novo movimento. Os líderes ensinariam que a virtude é melhor do que o vício, mas com Deus sendo removido, eles colocariam suas dependências no poder humano, que, sem Deus, não tem valor. O fundamento deles seria construído na areia e os ataques e as tormentas varreriam a estrutura. Ellen G. White, Mensagens Escolhidas, 1, página 204 e 205. 1903. Cumprimento da profecia. A aliança é violada pela nova organização adventista. O verdadeiro Deus é removido e trocado pelo Deus de Babilônia. No ano de 1980, cumpriu-se a profecia sobre a apostasia ômega, a nova organização foi estabelecida, e a aliança com o único Deus verdadeiro foi quebrada. O Deus Trino de Babilônia foi introduzido e oficializado nas declarações de crenças do novo adventismo. Hoje, líderes da nova organização adventista declaram que reconhecem e adoram o Deus de Babilônia. No site oficial do Instituto Bíblico Adventista, nos Estados Unidos, no artigo sobre a natureza de Deus, é feita a seguinte declaração: a natureza de Deus. Uma leitura das declarações acima mostrará que, com respeito à sua doutrina de Deus, se referindo à doutrina da Trindade da Igreja Católica Romana, os adventistas do sétimo dia estão em harmonia com as grandes declarações do credo da cristandade, incluindo o credo dos apóstolos, Nicéia no ano 325, e a definição adicional de fé sobre o Espírito Santo como alcançado em Constantinopla, no ano 381. Como vemos, nesta declaração pública, os líderes da nova organização adventista afirmam que reconhecem e adoram o mesmo Deus de Babilônia como o seu Deus, esquecendo-se da aliança que o único Deus verdadeiro fez com os pioneiros do verdadeiro adventismo. Mas o Senhor nos adverte: povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que sucedeu desde Sitine até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Miqueias 6, 5. Tenho, entretanto, algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Apocalipse 2, 14. Os juízos de Deus virão, porque a aliança eterna está sendo violada. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus habitantes, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos, e quebram a aliança eterna. Isaías 24, 3-5. A promessa de Deus. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles violaram a minha aliança apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor.
Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 31 a 33. Assim diz o Senhor. Contudo eu me lembrarei da minha aliança, que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. E estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Ezequiel 16, 60, 62. O último chamado de Deus para a renovação da aliança. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses a que serviram vossos pais da além do rio, e no Egito, e servi ao Senhor. Mas, se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 14 e 15. Hoje, estamos vendo que a história de apostasia de Jerusalém está se repetindo dentro do Israel moderno. A nova organização adventista trocou o seu Deus, o único Deus verdadeiro, pelo Deus de Babilônia, violando a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, os pioneiros do movimento adventista, quando os livrou dos enganos doutrinários de Babilônia. E assim como aconteceu com o Israel antigo, os líderes do moderno adventismo estão levando o povo à idolatria, doutrinando e forçando o povo de Deus a reconhecer e adorar o Deus de Babilônia. O Senhor nosso Deus está nos chamando hoje para renovarmos a aliança com Ele, o único Deus vivo e verdadeiro, conforme afirmou Jesus, o Filho unigênito de Deus, o mediador da nova aliança. Disse Jesus: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste." João 17, 3. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Link do estudo completo em PDF nos comentários.